Nesse vídeo, nós vamos conversar de uma forma muito objetiva, direta, mas muito prática, como que o nosso comportamento influencia a nossa forma de ver a vida, a nossa forma de se comunicar, de interagir com as pessoas. Conhecer como a gente funciona é fundamental para melhorar o nosso relacionamento, a nossa interação com as outras pessoas. Diante disso, a gente vai começar com o seguinte conceito. O nosso cérebro, do ponto de vista elétrico, do ponto de vista neurológico, o nosso cérebro ele tem duas funções, uma função do lado esquerdo e uma função do lado direito, eletricamente falando. E esses dois hemisférios são chamados de hemisfério esquerdo, que fica na esquerda, e hemisfério direito, que fica no nosso lado direito. Imagina que aqui a nossa cabeça está sendo cortada de cima para baixo, de uma forma metafórica, obviamente. E a gente consegue ver aqui seria o nosso rosto frontal, nossos olhos, aqui seria a nossa nuca, a nossa parte posterior da cabeça, tá? Então, esse hemisfério direito, eletricamente, ele é completamente desenvolvido dos 0 aos 7 anos de idade. Esse lado direito aqui, ele é o lado que contém nossa imaginação, fantasia, emoção, alegria, nossos sonhos, nosso lado lúdico, artístico, nosso lado infantil. Esse lado aqui é o lado realmente da nossa criatividade, da nossa imaginação. E ele é desenvolvido, como eu já acabei de falar, dos 0 aos 7 anos. A partir do momento que a gente nasce, quando o cordão umbilical é cortado, a gente passa imediatamente a acionar esse nosso lado direito. A gente começa a aprender noções de, por exemplo, claro e escuro, frio e quente, agradável e desagradável. A gente começa a conhecer a voz do nosso pai, contato com a nossa mãe, e assim nós vamos nos desenvolvendo, né? Então, toda criança, até 7 anos de idade, teoricamente, ela vive no mundo da fantasia, no mundo da, do sonho, no mundo puro. É por isso que duas crianças com até 7 anos ou menos, quando elas brigam entre elas, elas passam minutos para fazerem as pazes, porque imediatamente já esquece, já começa a brincar novamente. É também comum que nessa idade a criança acredite em tudo, ela acredita em Papai Noel, em bicho-papão, em cuca, enfim. Ela é capaz de brincar, de se entreter com qualquer coisa e também até essa idade ela acredita em todo o seu potencial, ela sonha em ser tudo que ela quiser, ela não tem medo do futuro. Ou seja, é a nossa fase infantil, a nossa fase da fantasia do mundo perfeito. Quando a gente completa 7 anos, a gente começa eletricamente a desenvolver o nosso lado esquerdo, o nosso lado mais lógico, mais racional, mais voltado para coisas tangíveis e objetivas. E a partir dos 7 anos, em teoria, eu começo a ter minhas noções de alto, baixo, atrás, na frente, grande, pequeno, cores, números, raciocínio. E a partir daí, de fato, eu começo a entender como o mundo funciona do lado de fora. Eu começo a entender que esse mundo não é só meu, como eu pensava quando era criança. Eu achava que a praia era minha, que a escola era minha, que só eu tinha pai e mãe. Eu começo a entender que existem outras crianças, aí eu preciso de interação com essas crianças, e eu começo a desenvolver o nosso lado, e a criança, ou nós, começamos a desenvolver o nosso lado o quê? Mais racional, mais lógico. Por exemplo, tudo isso que eu estou falando para você agora está passando primeiro pelo seu lado racional, para só em seguida passar para o seu lado emocional. E o que é que acontece? Entre os 14 e 21 anos, há uma consolidação desses dois hemisférios, e aos 21 anos de idade biológico, a gente automaticamente fecha ou encerra todas as nossas programações reptilianas. Perdão, todas as nossas programações cerebrais. Então, aqui eu já me defino como sendo alguém feio ou bonito, rico ou pobre, inteligente ou burro, sortudo ou azarado, abençoado ou amaldiçoado, e todos os meus conceitos sobre quem eu sou, o que eu sou capaz, são pré-determinados aqui com essa programação. O problema é que existem pessoas que usam primeiro
o lado esquerdo para pensar e depois o lado direito. E existem pessoas que primeiro usam o lado direito e depois o lado esquerdo. Usa como assim? Como é que eu poderia ser mais claro com vocês? Ah, tudo que a gente absorve do mundo externo, ele vem pelos nossos cinco sentidos, né? Pela nossa visão, audição, olfato, tato, paladar. E esses cinco sentidos vêm para o nosso cérebro. Da mesma forma que as pessoas canhotas usam primeiro a mão esquerda ou usam primeiro o pé esquerdo para trabalhar, para andar, para usar, as pessoas que são destras usam primeiro a mão direita, o pé direito e tem mais habilidade com o lado direito. No caso do nosso cérebro também, existem pessoas que vão usar primeiro o lado esquerdo e existem pessoas que vão usar primeiro o lado direito. Mas os dois lados são importantes. Quando a gente fala que primeiro vai usar, é que a pessoa capta as coisas do mundo pelo lado racional ou capta as coisas do mundo pelo lado emocional. Ou seja, ninguém é melhor do que ninguém por conta disso. A mesma coisa de você usar a mão esquerda e a mão direita, os dois lados são importantes. Mas a forma inicial que você capta essas informações é que fazem toda a diferença. É por isso que a gente dizem que as pessoas são mais racionais ou mais emocionais, não em função do sexo, da formação, do país que a pessoa está, mas em função de que lado foi desenvolvido com mais intensidade, né? Em função do que a pessoa viveu entre os 14 e os 21 anos. Então, guardado esse conceito de esquerdo e de direito, vamos agora falar sobre os perfis comportamentais em função disso aqui, tá? Do ponto de vista elétrico também, o nosso cérebro, naturalmente, ele é mais lento ou ele é mais rápido. O que é um cérebro eletricamente mais lento? É quando a nossa rede neural, que vem do nosso cérebro e percorre todo o nosso corpo, ela funciona de forma acelerada. Então, uma pessoa que de forma mais lenta. Então, uma pessoa que é mais lenta eletricamente, ela tende a falar mais devagar, ela tende a pensar mais devagar, ela tende a decidir mais devagar. Essa pessoa se movimenta mais devagar. Essa pessoa é lenta pela natureza elétrica do seu sistema neural. De forma oposta, existem pessoas que são eletricamente mais rápidas, falam mais rápidas, pensam mais rápido, se movimentam mais rápido, decidem mais rápido, agem mais rápido. E aqui nós já temos o primeiro conflito humano, a primeira grande cisão, ou a primeira o primeiro grande dilema humano, que são as pessoas rápidas cobrando as pessoas lentas. Bora, apressa, anda logo, vamos, agiliza, vamos botar logo isso para resolver, vamos para frente, vamos lá, vamos lá. E a pessoa lenta falando para a pessoa rápida, calma, você é muito agoniado ou agoniada. Por isso que faz tudo atropelado. Vamos devagar, vamos com calma, vamos fazer bem feito. E é claro que entre uma pessoa lenta e uma pessoa rápida, existem as pessoas que estão aqui pelo meio, né? Perto do centro. Então, vai ter o lento perto do centro, o rápido perto do centro, que nos dará uma impressão que são aparentemente iguais, tá? Mas é importante entender, isso não tem nada a ver com agilidade, isso é uma questão elétrica da pessoa. Da mesma forma, se a pessoa usa primeiro o lado esquerdo, a pessoa vê, ouve e sente, e isso é captado inicialmente pelo lado esquerdo, essa pessoa é mais racional. Se da mesma forma a pessoa vê, ouve e sente, e isso é captado inicialmente pelo cérebro direito, essa pessoa é mais emocional. Com isso, criou-se através de uma teoria de 1969 até hoje, bastante difundida, estudada e comprovada cientificamente, quatro grupos de seres humanos com perfis comportamentais. Eu repito, você não é o seu perfil, você apenas tem um perfil. E aí as pessoas que são racionais, ou seja, usam primeiro o lado esquerdo, mas são lentas, são chamadas pessoas conformes, são pessoas que fazem tudo bem feito, são detalhistas, são cuidadosas, são organizadas. Se você quer que uma coisa seja bem feita, você dê essa coisa para uma pessoa conforme, porque ela é criteriosa, ela é caprichosa, é ideal para fazer trabalhos meticulosos, detalhistas, trabalhos que exijam muita concentração. Qual o ponto fraco desse perfil comportamental?
Normalmente são pessoas muito introvertidas, esquisitonas, são pessoas de pouca comunicação, de pouca interação e, naturalmente, são mais pessimistas, sempre vê o que pode dar errado pelo seu nível de detalhamento. No segundo grupo, também das pessoas lentas, existem as pessoas que são lentas, também eletricamente falando nessa escala aqui, mas que usam primeiro o lado direito, o lado emocional. E se elas usam primeiro o lado direito, o lado emocional, elas são chamadas de pessoas estáveis, né? Com a abreviatura aqui do S, mas significa estáveis. O que é uma pessoa estável? É uma pessoa agradável, sorridente, disponível, sempre pronta a ajudar, a servir as pessoas. São pessoas perfeitas para atendimento, são pessoas que todo mundo quer estar perto, são boas ouvintes, estão sempre disponíveis. São pessoas que gostam de planejar, gostam de coisas que não mudam, gostam de coisas estáveis, tranquilas. Pessoas agradabilíssimas. A melhor pessoa para estar perto é de uma pessoa estável. Qual os pontos fracos da pessoa estável? O primeiro ponto fraco, não sabe dizer não para uma pessoa, para uma situação, para uma coisa. Geralmente são pessoas que dizem muito sim quando é para dizer não. São pessoas que pensam sempre nos outros e nunca nela. Então ela fica sempre por último. E terceiro, são pessoas indecisas. São três características ou pontos fracos desse perfil. Da mesma forma, nós vamos ter os perfis que são racionais, ou seja, usam primeiro, quando vê, ouve e sente, o lado esquerdo, mas são pessoas rápidas. Então, ao contrário do conforme, que é lento, o racional rápido são chamadas pessoas dominantes. Quais são as características de uma pessoa dominante? São pessoas determinadas, buscadoras de resultado, pessoas que não têm medo de desafio, pessoas que adoram serem cobradas, acompanhadas, pressionadas, pessoas que, se você der um desafio, essa pessoa vai cumprir, quer que a meta seja feita, peça para um dominante. O dominante realmente é alguém que faz as coisas acontecerem, abre caminho, faz tudo que deve ser feito, custe o que custar. Três pontos fracos dessa personalidade, desse perfil comportamental. Número um, arrogância. São pessoas que, por se sentirem muito seguras, podem passar por arrogantes. São pessoas que normalmente não estão preocupadas com o sentimento das outras, então pode realmente magoar, diz o que pensa, não tem, digamos assim, papas na língua, fala o que pensa. E o terceiro grande problema são pessoas que são da execução, ou seja, não planejam, vão direto para a ação, erra, muda, faz de novo. Então, são pessoas práticas e diretas. Isso aí pode causar muito transtornos para esse tipo de perfil comportamental. E, por último, não menos importante, nós temos as pessoas que também são rápidas, mas que usam primeiro o lado direito, emoção. São chamadas pessoas influentes. Pessoa influente é aquela pessoa de alta comunicação, são pessoas carismáticas, são pessoas que se dão bem com todos os tipos de pessoas. São pessoas que, quando chegam no lugar, chamam a atenção de todo mundo. Olá, pessoal, cheguei, bom dia, boa tarde, boa noite. É alguém que se entrosa com todo mundo, é alguém que fala em público com facilidade, é alguém que não tem medo de ambientes estranhos, é alguém que são excelentes vendedores, argumentadores, porque são pessoas realmente persuasivas, são pessoas da comunicação, pessoas altamente extrovertidas. Os pontos fracos desse perfil: muita desorganização. São pessoas totalmente desorganizadas, são pessoas que têm muitas iniciativas e poucas acabativas, são pessoas que vivem muito de momento, estão sempre motivadas, mas pela próxima coisa. Então, elas começam e não terminam as coisas. E o terceiro ponto dessa pessoa é falar demais. São pessoas que podem nos cansar um pouco, estar sempre falando, sempre se expressando, tá? Então, o que é bom saber disso aqui? É que nós temos os quatro perfis. Nós não podemos ser rotulados com um desses perfis. Nós temos os quatro perfis em intensidades diferentes. Através de um teste de perfil comportamental, você pode conhecer qual é o seu perfil. Então, todo mundo tem os quatro perfis, mas sempre um deles vai prevalecer. Então, naturalmente, você vai ser mais conforme, mais dominante, mais estável ou mais influente. E ao conhecer esse perfil, você pode literalmente mudar a sua vida. Você vai começar a entender, se você, por exemplo, é uma pessoa influente, por que é que você tem tanta dificuldade de lidar com uma pessoa conforme,
ou como uma pessoa dominante? Pessoas de pouca comunicação e de muita ação. Você vai entender por que você gosta tanto de estar com uma pessoa estável que lhe escuta ou com outro influente que conversa com você. Da mesma forma, se você é um conforme, você vai entender como é difícil lidar com pessoas influentes ou pessoas estáveis, pessoas que não são objetivas, pessoas que conversam, pessoas que estão muito associadas a emoções. Você vai entender, se você for uma pessoa conforme, por que é que você sofre tanto com pessoas que não são organizadas. Então, imagina no teu ambiente familiar, pessoas com perfis diferentes. Imagina os teus clientes, imagina teus funcionários. Até a forma e dar feedback para o funcionário muda. Imagina que você tem um funcionário que é conforme e que sempre chega atrasado. Para esse funcionário tem que se falar assim, olha fulano, no dia tal, você chegou tal hora e tantos minutos, chegou de 13h43 e você saiu para ir para casa às 17h18. Isso aqui acumulou 22 minutos. Não dia tal, mas tantos minutos. Diga os minutos, diga as horas, some o total. Diga, aqui dá um total, fulano, de 54 minutos, que corresponde a R$ 325 do seu salário. Você prefere que eu desconte o seu salário ou você quer compensar isso com um banco de horas? Para dar o mesmo feedback para um dominante, não precisa desse arrodeio todo. É dizer, fulano, ó, tá chegando atrasado, abre o olho, viu? Corrige isso imediatamente. Acabou. Para falar isso para um instável, muda tudo. Tem que bater nas costas, chamar para conversar, dizer que a pessoa é muito importante para ele na empresa, perguntar como é que estão as coisas em casa, se está tudo bem, se tem algum problema. E aí dizer, olha, eu tenho percebido que você tem chegado atrasado em alguns dias, quero saber como é que eu posso te ajudar, o que é que está acontecendo. E aí depois que a pessoa narrar o que é que está acontecendo, você vai dizer, olha, eu lhe entendo, mas eu queria lhe pedir que você, por favor, viesse, corrigisse isso, eu posso te ajudar assim, assim, assado. E no fim, dá um abraço na pessoa, diz que a pessoa é importante para a empresa, que gosta dela e ponto final. É assim que se faz com a pessoa estável, para que o cérebro da pessoa entenda seu feedback. Para uma pessoa influente, na hora do almoço, no restaurante, no churrasco, no domingo, depois do expediente, na copa da empresa, é hora de falar com essa pessoa. Fulano, vem cá, rapaz, ó, e uma conversa aberta, longa, mas mais objetiva, para dizer para essa pessoa que ela está atrasada. Então, a forma de você se comunicar vai mudar em função dos perfis que as pessoas têm. Então, primeiro exercício, conhecer o seu próprio perfil, saber como você funciona. E pegar o seu perfil e adaptar para outra pessoa. Se você é uma pessoa influente, vai falar com conforme, tem essa consciência de falar menos, ser mais objetivo e mais detalhista. Vice-versa, se você é um conforme, vai falar com estável, abra um sorriso, se expresse mais, seja mais emocional e assim por diante. Isso aqui, pessoal, vai resolver aí 80% dos conflitos entre funcionários, vai aumentar suas vendas com seus clientes, vai melhorar seu relacionamento com sua família a partir do entendimento disso aqui. Então, ficam esses conceitos teóricos. Se for possível, faça um teste DISC para você conhecer o seu perfil. Existem várias formas de fazer isso, mas a ideia aqui é explicar a fundamentação científica e como isso pode influenciar e como é fundamental você conhecer essas questões para poder viver melhor com você, com os que você ama e no seu ambiente de trabalho também.